Boa noite, gente de Deus. Sejam uma vez mais bem-vindos ao Conversas com Deus e o Diálogos com o Mundo. Que Deus venha ao nosso encontro para que Ele nos dê a sua palavra, o seu entendimento, esclarecimento, para que nós nos fortalecemos cada vez nele e sejamos capazes de fortalecer cada vez mais nas suas palavras, nas suas promessas e crer que o seu Filho, reconhecer que o seu Filho é o grande Salvador da humanidade. Que Deus tome conta de nós enquanto nós enfrentamos estes momentos difíceis. Todos nós certamente estamos a passar por dificuldades. Que Deus tome conta de nós, nos dê coragem e a sua instrução para nós não o abandonarmos. Apesar das nossas dificuldades, nós não podemos abandonar Deus. Não podemos viver condicionados pelas nossas circunstâncias e ser agarrados na raiz do desânimo, na raiva e na nossa dor. Que Deus venha então ao nosso encontro. Deus não criou o ser humano para ser um cão vadio, para se tornar sem abrigo. Deus prometeu muitas coisas aos homens e os homens não entenderam muitas das coisas que Deus prometeu e fizeram o mundo segundo a sua imagem e segundo o seu egoísmo e conveniências. E o que nós temos no mundo é exatamente isso. Anteriormente eu falei que havia muito dinheiro estrangeiro que tinha entrado em Portugal. E esse dinheiro, uma vez que não tinha sido gerado, criado pelas empresas portuguesas, pela economia portuguesa, pela capacidade produtiva portuguesa, esse dinheiro ao entrar aqui veio gerar inflação, aumento dos preços. É natural que assim aconteça porque os fundos imobiliários, agentes económicos e pessoas que têm mais poder de compra do que os portugueses vieram cá injetar o seu dinheiro e uma vez que esse dinheiro não foi produzido em Portugal, essa riqueza não foi produzida em Portugal, dá-se o fenómeno da inflação devido à excessiva quantidade de moeda em circulação. Isto teve reflexos vários. Teve reflexos no preço dos bens e serviços, teve reflexo no preço das casas, nos arrendamentos. E neste momento as pessoas estão a ser expulsas das suas casas como se fossem passarinhos das suas tocas, passarinhos dos seus ninhos e raposas das suas tocas, dizia eu. O que é que o governo faz? O governo até tem uma boa ideia e se levar avante a sua ideia, certamente melhorará alguma coisa. Eu considero que o governo até devia ser mais ousado. O que nós estamos a viver é uma anomalia. É uma situação disruptiva. E todas as situações disruptivas e anomalias que acontecem num corpo doente, a gente tem de diagnosticar as suas causas e procurar a sua cura. Ora, o que nós estamos a ver em Portugal, estamos a ver as consequências dessa disrupção, dessa perturbação. Nós, um governo corajoso, ousado, que se preocupe com as pessoas, deve pensar: eu vou intervir e vou levar esta situação à regularidade. Vou levá-la antes de se dar este aspecto disruptivo.
Muitos dizem que o Estado não deve intervir, laissez-faire, laissez-passer, liberdade, liberalismo económico e por aí fora. Eu não concordo. Um Estado democrático, um Estado social, o Estado tem que intervir. O Estado até devia ser mais ousado e limitar não só o preço das casas arrendadas por decreto, uma vez que o salário mínimo é 760 em Portugal, uma renda que se paga ao banco acaba por ser que 400, 500, logo uma renda no privado não devia passar um T2 de 450, 500 euros. Um Estado ousado é assim que deve fazer. No estrangeiro arrenda-se casas de acordo com a capacidade económica das pessoas. Por que é que em Portugal não se faz isso? Os nossos intelectuais dizem que os seus conhecimentos, que as suas vozes aparentemente sábias, dizem que se o Estado intervir, quer no arrendamento coercivo, quer na limitação dos hostels, quer em outras medidas mais agressivas, os investidores não investirão em Portugal a nível no imobiliário porque não verão retorno. Isto é tudo balelas. Antes de dar este efeito disruptivo, os investidores investiam, sim senhor, em Portugal e vão sempre continuar a investir em Portugal. E sabem porquê? Porque Portugal é um país abençoado por Deus. E Portugal é um bom país para viver. Portugal tem bom clima. Portugal é um país pacífico, onde a criminalidade é reduzida. Portugal tem boas praias, tem bons vinhos, tem boas comidas. Os investidores certamente sabem isso. Por isso é que estão agora aqui a injetar dinheiro, muito dinheiro. E esse dinheiro, como vem de lá de fora e não é produzido em Portugal, pela capacidade económica e pela capacidade produtiva portuguesa, das empresas portuguesas, gera-se a inflação. Esse é que é o grande problema, porque esse dinheiro que entrou não foi produzido em Portugal, mas está a circular. E então nós temos este descalabro. E estes intelectuais que estão a falar agora, a dizer que os investidores não estão a investir, lembram-me o que Jesus Cristo disse em Mateus. Uma casa dividida não subsistirá. E é dividida porquê? Porque há pessoas que vivem nessa casa que, querendo ou não, agem como inimigos, pondo em causa a ordem, a estabilidade e os interesses das populações e do povo que vive nessa casa. Nesse caso, em Portugal, há intelectuais a agirem de forma criminosa, traidora, contra os interesses das pessoas que vivem neste país. Porque eles estão-se nas tintas para as pessoas. Dizem que estão a pensar nos investidores. E as pessoas? Deus não quer cães vadios. Deus não quer as pessoas sem abrigo. Deus quer que as pessoas tenham a dignidade e Deus disse: eu irei defender o direito dos pobres, das viúvas, dos oprimidos. E isso vai acontecer. E fiquem sabendo, se isto continuar assim em Portugal, Deus vai dar sinais, mais do que nós esperamos. E Deus vai falar com um megafone. E quem não quiser ouvir e ficar em silêncio, depois não se admire. Mas uma coisa é certa, Deus não quer esta situação. E estes intelectuais que estão supostamente a defender a sua voz não têm as preocupações dos pobres. Eles comem bem, bebem bem, dormem ainda melhor, conseguem pagar as suas despesas. Por mais que se dê o aumento de preços, para eles é irrisório. Mas esses intelectuais estão a falar e estão a agir como inimigos. Ouçam o que eu digo, estão a agir como inimigos. Inimigos do próprio país. Mas eu sei do que é que se trata. O que se trata aqui é aquilo que Edgar Morin disse de persuasão. O homem conseguir persuadir o maior número de homens terá mais influência. Por isso é que escrevem muitos livros, falam muito, há muitas ideias no mundo, porque tentam sempre mudar a percepção das pessoas, tentam persuadi-las.
Mas o que eu vos digo é, aceitem a persuasão de Deus apenas. Não aceitem a persuasão destes discursos inúteis, desta vanglória de intelectuais de colarinho branco, que estudaram em grandes universidades, têm grandes canudos, e podem dizer, ok, mas tu também estás a falar, ok, eu estou a falar com a interpretação na Bíblia. Estou a falar com a interpretação na Bíblia porque eu, apesar de não ser um influenciador social e não pretendo sê-lo, eu sou um adorador do verdadeiro Deus, Pai de Jesus Cristo e nosso Pai. Eu sou um estudioso do verdadeiro Deus, Pai de Jesus Cristo e nosso Pai. Eu sou um seguidor do verdadeiro Deus, Pai de Jesus Cristo e nosso Pai. Eu sou um amante do verdadeiro Deus, Pai de Jesus Cristo e nosso Pai. Eu sou filho do verdadeiro Deus, Pai de Jesus Cristo e nosso Pai. Portanto, a minha palavra é baseada na Bíblia. Uma casa dividida não subsistirá. Lembrem-se disso. E lembrem-se que nem todos os inteligentes utilizam a palavra para defender os mais frágeis. Nem todas as pessoas que têm poder oratório utilizam as suas palavras sem agendas ocultas. Muitos intelectuais estão a falar, a escrever e a defender ideias pagas a preço de ouro por os interesses e agendas escondidas que querem a situação assim em Portugal. Porque eles estão-se nas tintas para os direitos dos pobres, para a dignidade das pessoas. Eles consideram isso uma coisa inevitável. Mas eu não, e vocês também não. Nós todos somos filhos de Deus, nós merecemos o melhor. E nós pedimos um Estado intervencionista que limita as rendas. Que limita as rendas para que os jovens possam sair da casa dos pais, para que as pessoas que habitem nas suas casas não sejam expulsas. Muitos se queixam que as rendas dos bancos, por um T2, agora pedem um empréstimo a 150 mil euros e vão pagar uma renda de 450, 500 euros. Isso já é muito. Agora imaginem no privado rendas de T2 a 1.200, 900, 800. Uma pessoa com um ordenado mínimo 760 ou com um ordenado mais ou menos médio que dizem 1.000 euros, como é que se vai safar? Estão a ver onde é que eu quero chegar? Por isso, silenciem esses intelectuais. Eles não estão a defender o país, eles não estão a defender os interesses do país, porque defender os interesses do país é defender os interesses das suas populações. E deem força a este governo para ele limitar os hostels, que é uma boa medida. Porque os hostels não estavam em tanto número há 5 anos atrás. Isso é um efeito disruptivo. É um efeito de perturbação económico, perturbação social, perturbação emocional, perturbação na vida das pessoas, perturbação cultural, perturbação na própria sociedade. É como se fosse um cancro, um vírus a alastrar. E o que é que nós fazemos às doenças? Diagnosticamos a sua causa e aplicamos a cura, o remédio. E o remédio deve ser superior ao veneno. A dose certa distingue o remédio e o veneno. E cabe ao governo ter coragem de enfrentar esses supostos intelectuais. Porque se o governo não tiver coragem para enfrentar esses supostos intelectuais, o que é que ele está lá a fazer? Para que é que ele foi eleito? Que poder ele terá? Que iniciativa ele terá? Por isso é que eu digo, ponham a cabeça em Deus, ponham os olhos em Deus, não tirem o semblante de Deus, porque Deus está a ver tudo. Porque Deus lá do alto céu diz na Bíblia, em Salmos 14, sonda tudo o que se está a passar
E o tempo do homem está a ser contado numa ampulheta. E quando Deus intervir, o dia do Senhor está a chegar. Vai ser um dia que poucos conseguirão resistir. E o que está a passar em Portugal, um país que devia ser abençoado, o que está a passar em Portugal não está escondido dos olhos de Deus. Porque aquele que deu os olhos aos homens tem olhos em maior quantidade e com maior capacidade de acuidade do que o próprio homem. E ele sonda as sociedades médias com um fio, declarando o seu juízo. E ouçam o que eu digo, ouçam o que eu digo agora. O que está a acontecer em Portugal foi levado a juízo a Deus e Deus considerou algo que é criminoso. O que está a acontecer em Portugal foi levado em juízo aos olhos de Deus e Deus disse que assim não poderá mais continuar. Admirem-se então quando Deus intervir. Quando Deus intervir vai ser com um megafone. Deus já está a intervir no mundo, mas vai intervir em Portugal com um megafone e só ficará em silêncio quem quiser, porque as consequências ninguém poderá prevê-las. Mas a justiça de Deus baseia-se em 3 binómios. Peço desculpa. A justiça de Deus baseia-se em 3 marcos. 3 marcos. Verdade, juízo e amor. A verdade é que Deus vê as coisas de forma diferente da verdade dos homens. Deus utiliza o amor para julgar de que forma os homens devem ou não ser salvos, ajudados ou punidos. E finalmente, o próprio juízo. O juízo. Ponham os olhos em Deus, não desistam, tenham coragem e vamos dar um voto de confiança a este governo para ele ver se ele consegue enfrentar os intelectuais e aqueles que estão a impedir a sua ação. E já agora dou um conselho ao próprio governo. Já que tem a maioria absoluta, percebam o que é que isso quer dizer. Percebam o que é que quer dizer maioria absoluta. Significa tomar decisões. Decisões. A bem do povo. Do povo. A bem de quem sofre. Alguém de quem vive neste país. Alguém de quem vive nesta casa. Nesta circunscrição geográfica. Que Deus nos abençoe a todos, nos dê o seu conselho, a sua sabedoria, a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e humildade para melhorarmos dia a dia, cada dia, porque Deus nos ama todos os dias. Deus cuida de nós todos os dias. Agradecemos então, apesar das nossas dificuldades, o amor de Deus e a proteção de Deus. O poder de Deus, a bênção de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Eu oro em nome e por amor de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiquem bem, gente de Deus.